Oi, pessoal, tudo bem? Olha, as nossas avaliações vão acontecer agora essa semana, tá certo? Como já avisei a vocês na aula, e eu estou separando nesse vídeo os dias, para vocês saberem quais serão os dias, e os conteúdos também. Vejam só, lembram como foi que aconteceu as avaliações no segundo bimestre, né? Teve um grupinho que foi fazer a prova na segunda-feira e um grupinho que foi fazer a prova na terça. Tá certo? E nós vamos seguir da mesma forma. Então, o que é que significa? Quem for na segunda-feira não vai precisar ir na terça, só vai na quarta-feira, tá certo? Vamos voltar só durante essa semana, que é a semana de prova, àquele sistema de rodízio, tá bom? Aí eu vou falar no privado de cada um dos coleguinhas qual dia que ele vai fazer a prova. Por isso que eu coloquei para vocês aqui, ó. Nós temos as provas que vão acontecer na segunda-feira, vai ter a disciplina de português, história e geografia. E na terça-feira, professor, na terça-feira vai ter o quê? Vai ter também, novamente, português, geografia e história. Por quê? Porque na terça-feira vai fazer um grupinho de alunos e na terça-feira outro grupinho. Então nós vamos ter a turma A e a turma B, tá certo? Sendo que os conteúdos são os mesmos, as provas são as mesmas da mesma forma, certo? Na quarta-feira, aí nós vamos ter as disciplinas de matemática e ciências. E na quinta, matemática e ciências. Só que na terça-feira, na quarta-feira, nós vamos ter o grupo A e na terça-feira nós vamos ter o grupo B, tá certo? E a sexta-feira vai servir para fazer a segunda chamada. O que é a segunda chamada? Se acontecer de algum aluno faltar durante as provas, o que eu não quero que ninguém falte, eu quero que todo mundo faça a prova no dia que for solicitado, tá certo? Então, lembrando, quem vai na segunda-feira só vai segunda e quarta. Quem vai na terça, vai terça e quinta. Só durante essa semana. Quando terminar as provas, aí nós vamos voltar com as nossas aulas presenciais normalmente, de segunda a quinta, tá certo? Vamos para os conteúdos agora. Olha, no conteúdo de português, nós vamos trabalhar verbos. Lembra que nós estudamos a respeito de verbo? Falamos aquilo, não foi? A respeito de tempo, ação. São aqueles nomezinhos que sofrem aquelas alterações de tempo, de ação, tá certo? Interpretação de texto, as nossas interpretações que nós fizemos em sala de aula. E sinais de pontuação. Vai cair também, tá certo? A gente fez isso, nós fizemos muito ditado, fizemos as atividades e todas as atividades do livro de português. Aí vocês olham aí e estão vendo, professor, é muita página. Não, peraí, deixa eu explicar. Essas páginas de português é porque nós também temos leituras. Então eu quero que vocês façam as leituras e revisem as atividades que já estão respondidas nos livros de vocês. Nós respondemos todas as atividades em sala de aula, tiramos as dúvidas, fizemos todo mundo junto, tá certo? Então vocês vão revisar o conteúdo do livro para que no dia da prova ninguém possa estar se complicando, tá bom? Aí vamos para a geografia. Na disciplina de geografia, nós vamos estudar a respeito da população brasileira. Vai ser apenas para vocês derem uma olhada lá da página 78 à página 81. Teve uma anotaçãozinha também no caderno, especificamente de geografia, que nós fizemos. Lembram que nós falamos também a respeito de IBGE, de quantidade de pessoas, qual era a quantidade da população brasileira. Vocês lembram disso, né? Nós fizemos isso em sala de aula. Então vocês vão dar uma revisada também lá no caderninho de vocês, tá certo? Mas lembrem, vão para o livro de geografia, tá bom? E história. A formação do Brasil. Lembra das nossas aulas de história, né? Como é que nós falamos lá, nos divertimos bastante. Como que foi o processo de chegada dos europeus até o Brasil, os portugueses, a colonização, até se transformar em república como é hoje em dia. Então vocês vão fazer a leitura lá das páginas 78 até a 83. Então é 78, 79, 80, 81, 82 e 83, tá bom?
mas não se preocupe que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, porque nós aprendemos muito e trabalhamos muito a história pelo livro. E todas as atividades estão respondidas, tá certo? E chegamos em matemática agora. O que é que nós vamos estudar em matemática? Aí, em matemática, eu vou pedir para alguns coleguinhas em especial estudar muito a tabuada de multiplicação, principalmente multiplicação, tá certo? Multiplicação, eu entreguei uma tabuada a vocês, vocês podem dar uma reforçada lá, lembrem, estudem a multiplicação, tá certo? Nós temos situação problema, que é aquelas atividades que nós fazemos em sala de aula, junto com os nossos coleguinhas, tá certo? E temos também umas atividades que estão relacionadas a semanas, meses, anos. Aí nós lembram, né? Quantos dias tem uma semana? Lembra que nós fizemos uma atividade a respeito disso? Depois nós multiplicamos a quantidade de semana para que a gente pudesse chegar até meses. E depois multiplicamos os meses para chegar até um ano. E fizemos e demos continuidade, fomos respondendo. Lembra? Tudo isso daí está da página 118 até a página 121. Foi todo o conteúdo que nós abordamos, tá certo? E para finalizar, a disciplina que a maioria de vocês amam, que é ciências. Na parte de ciências, nós vamos falar sobre a transformação física da matéria, tá? Lembra daquele exemplo que nós demos na sala de aula? Que nós falamos a respeito até o lápis, lembra? O lápis ele é uma madeira, só que ele foi transformado, foi retirado daquela árvore, modificado daquela madeira, mas o lápis ainda permanece sendo uma madeira. Só foi transformado o estado físico da matéria, certo? E não o estado químico. Cuidado, lembre, o estado físico é quando aquela matéria permanece no seu estado natural. Já o estado físico, já o estado químico é quando ela é alterada. Lembra o outro exemplo que eu falei? Se eu queimar o papel, o que é que vai ficar? Cinzas, né? Então essa alteração é uma outra alteração, é a alteração química. Mas nós vamos apenas prestar bastante atenção na transformação física da matéria. Aí vocês vão dar uma olhada lá da página 94 até a página 99, tá certo? Sendo que português, geografia e história, as provas vão acontecer segunda e terça. Matemática e ciências vão acontecer quarta e quinta. Quem fizer a prova na segunda não vai precisar ir para a escola na terça. Só vai na quarta-feira, tá certo? E quem fizer a prova na terça não vai precisar ir na segunda, só vai na quinta, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, os conteúdos, as disciplinas, as páginas, tá certo? Boa prova para todos, estudem bastante, se divirtam nesse final de semana, até porque nós tivemos uma semana bem animada, bastante agitada, né? Foi bastante divertida essa semana, mas a vida não é apenas de diversão. Também nós precisamos ter as nossas responsabilidades. E a responsabilidade de cada um de vocês é justamente estudar. Então, boas provas, estudem bastante, fiquem todos com Deus e até segunda-feira.